Alguns de vocês já me conhecem de sala de aula. Meu nome é Paulo Saldívar, outros não, são alunos do primeiro ano, não tiveram aula comigo ainda. Meu nome é Paulo Saldívar, eu sou momentaneamente chefe do departamento de patologia e, por enquanto, ainda sou professor titular dessa faculdade. Eu mantenho uma ligação ainda com a Escola de Saúde Pública da Harvard até hoje, como membro do Scientific Advisory Committee. Eu vou uma vez por ano lá, estou indo dia 1º de junho, voltarei no dia 7 de junho. Lá eu vou poder encontrar os alunos. Lá a gente fica... A Harvard tem um programa de cotas muito avançado. Ele dá uma chance para professores com disfunção cognitiva como eu participarem. E é uma chance de incluir gente que não tem qualificação muito elevada para poder participar da Harvard. Então, é uma forma de inclusão social. Eu trabalhei lá em 2000, num sabático. Eu já era professor titular e chefe do departamento de patologia. Fui o primeiro professor e único. Não, o Roger Chamas tirou agora 3 meses de sabático, mas que largou tudo e foi passar um ano para se reciclar. Eu acho que é um hábito saudável até, e muito praticado por várias universidades do mundo. Bom, eu sempre gostei da aula, sempre me envolvi com alunos, muito mais do que um pesquisador, eu sou um professor. Eu comecei a dar aula nessa faculdade numa circunstância muito esquisita, que foi... Eu era recém-residente e eu fazia com o Carlos Carvalho, que é professor de pneumo, as reuniões de patologia pulmonar da faculdade. Ele estava começando o R1 e eu estava no R1. E não tinha patologista pulmonar. E o professor que ia dar o curso de patologia pulmonar foi embora, foi ser dono de laboratório no interior. Me chamaram, eu comecei me chamaram na sala, os 2 professores da época, falaram: olha, você poderia dar o curso? Eu falei: pois não. Quando? É amanhã. Então eu, como R1, comecei a dar aula para a faculdade. E continuo até hoje. O fato de eu estar lá em Boston nunca cortou os laços com isso. Eu já comecei a receber alguns alunos da faculdade que sabiam que eu estava lá e foram. Enquanto eu estava como um Visiting Associated Professor, não, eles chamavam de Visiting Scholar, eu comecei a receber esses alunos lá na Harvard, passando alguma coisa. O que passou menos foi 1 mês, o que passou mais foi 6 meses. E ficaram trabalhando ou comigo ou com outras pessoas que tinham lá e que resolveram receber os alunos. E desde esse momento, o que causou orgulho para mim como professor, não como se fosse mérito nosso, mas foi a qualidade dos alunos da faculdade que começaram a abrir portas para que os professores falassem: pô, esses caras aqui vêm sabido, né? E depois desse ano nunca mais deixou de vir gente. Todo ano foi aluno da faculdade. Eu não tenho ideia de quantos alunos já foram. O Jason, depois que começou a organizar um pouco mais as coisas, e eu acho que tem quantos? 70 que já foram? 60? Acho que mais. Então, como tudo que eu faço foi mais ou menos sem nenhuma previsão. Como é que funcionava e como é que está hoje? E isso é que eu acho que é importante contar para vocês. A primeira coisa é que nunca houve um planejamento. A gente tinha que se virar para arrumar dinheiro. Alguns alunos podiam pagar, outros não podiam pagar. E com isso a gente começou a usar a verba de pesquisa, a gente contratava os alunos para fazer algum projeto e pagava por serviços. Não tinha bolsa ainda, aquela bolsa da Pró-Reitoria de Pesquisa, de você receber para trabalhar em projetos. Aliás, a maior parte dos alunos da faculdade não tem condição nenhuma de fazer projeto de pesquisa, porque a gente dá tanta aula que os alunos não têm capacidade de aprender, não tem tempo de aprender.
Vocês são soterrados por uma carga horária absolutamente maluca. E se vocês não têm tempo nem de fazer um tratamento dentário, muito menos de fazer um projeto de pesquisa. Tamanha a quantidade de aulas, pelo menos as disponíveis no quadro, né, na grade horária que vocês têm. Aí os alunos que foram para lá voltavam e falavam, tem alguma coisa diferente lá, porque lá a gente consegue, é tratado... E aí também a gente é muito paternalista com os alunos, sabe? A gente estava discutindo aqui o programa Bem-Estar, né, onde estive presente ontem, onde você trata as pessoas como se fossem idiotas, né? E a gente acha que os alunos também são idiotas, né? Talvez a nossa semelhança, a gente projete o que os professores são nos alunos, mas os alunos não são idiotas, eles são tratados aqui como idiotas, como se fosse uma adolescência encruada, né? E lá, nego, é diferente. O que os alunos mais se fascinaram, primeiro, você está no maior centro médico do mundo, ou pelo menos um dos melhores do mundo, se não for o melhor. Os indicadores, se você pegar indicador sintométrico, é o melhor do mundo. Sempre acho que a Harvard consistentemente está nas top 10 do mundo, pelo menos até onde eu sei que tem esse negócio, a Harvard sempre esteve ali dentro. A segunda coisa é que lá você é tratado assim, se você vai lá e vai bem, você começa a ficar visível, independentemente de ser paquistanês, chinês, indiano, nascido na Carolina do Norte, membro do Tea Party, não importa. Você é valorizado por uma coisa que você é. Eu cheguei lá, não tinha projeto nenhum, estava simplesmente de saco cheio da faculdade. Resolvi, vou fazer algum treco. Eu estava entre pedir demissão e estava a ponto de pedir demissão. E minha mulher falou, não vai pedir demissão, antes você vai para o melhor lugar do mundo. Fui, eu cheguei lá e fui indo, de repente eu estava coordenando um projeto, o pessoal me valorizou e tal. E agora, se eu tivesse ficado lá para não fazer nada, eu ia ficar invisível, eu não ia aparecer. Então, essa é a primeira mudança cultural. Além de você estar num lugar que tem muita gente boa do mundo inteiro, você teria a chance de poder, inclusive se você tem a liberdade, olha, eu não me dei bem com esse cara, ou a pessoa não tem no andar de baixo, ou 2 salas depois, você vai ter um cara muito bom que você vai poder achar. Então é praticamente impossível você não se dar bem lá se você está interessado em fazer pesquisa. O segundo aspecto é o fato da cidade. A cidade de Boston eu não conhecia. Fui para Boston, que é uma cidade diferente das cidades norte-americanas. É uma cidade que você não precisa de carro, você pode andar de bonde, né? De bicicleta. Me avisaram, olha, o trânsito aqui é muito ruim para bicicleta. Eu falei, nossa, obrigado por você ter me avisado. Eu sempre andei de bicicleta em São Paulo, então eu fiquei até com dó de falar, porque havia uma boa vontade e um cuidado comigo, mas assim, anda de bicicleta para tudo quanto é lado. É uma cidade que tem uma contribuição de gente jovem, por causa que lá você tem a Harvard, tem a MIT, tem a Boston University, tem a Universidade de Massachusetts, tem a Northeastern, tem a Juilliard School of Music, é um monte de empresas de tecnologia. Então lá você tem a população universitária, que é multicultural, é muito maior em proporção à população da cidade que em qualquer outra cidade grande americana. Pode ser que alguma cidade, talvez Davis, né, tem alguma coisa assim, né, mas lá você tem de todas as tribos. Você vai para Harvard Square, é um melting pot universitário global. Você encontra gente de todo mundo de fato. E uma chance, provavelmente muitos de vocês não são só hiperprotegidos ou tratados como crianças,
na universidade, talvez nas suas próprias casas. E isso o indivíduo lá tem que se virar, porque o dinheiro não é sobrando, não está sobrando, você tem responsabilidades que talvez você não tenha aqui, vai ficar curto, vai passar, sabe, vai ter que fazer coisas que aqui, porque aqui vocês bateram no teto, vocês estão numa zona de conforto. Em outras palavras, se você não fizer nada, você vai começar a se preocupar. A chance de ser expulso ou eliminado da faculdade é só se você for Elise Matsunaga e ainda descobrirem que você esquartejou alguém da sua família. Porque se não acontecer nenhuma coisa dessa gravidade, a única preocupação que vocês vão ter vai ser o exame de residência. E aí vocês começam a ligar o botão de novo. Aliás, esse é o grande problema da educação brasileira, porque vocês, assim como o vestibular modifica e detonou o ensino médio, porque você estuda para fazer um exame, inclusive os livros que vocês vão ter que ler são ditados por um sábio oculto, que diz que você tem que ler a Moreninha, ou sei lá, qualquer coisa desse tipo. E você aprende que é importante você saber de cor se aquele negócio do magnetismo vai para cá, para lá, para cá. E assim, nunca ter sabido para que serve aquele negócio. Depois você entra numa fase da faculdade, onde você se encanta um pouco, descobre nos 2 primeiros anos que aquilo não é muito sério. Depois da primeira aula de biomol, você fala, putz, deixa eu cair num outro planeta, né? Entra alguém e começa a falar um monte de coisa que você não sabe o que é, uma proteína, eu sou especialista em proteína par e em câncer de pâncreas, você é triturado com aquilo. E aí você tem 2 opções, ou você relaxa e vai, e é duro para a gente que tirou 10 a vida inteira, começar a falar, bom, para que serve esse negócio? E geralmente descobre a felicidade, né? Que é numa fase hormonalmente propícia e de idade também, depois de 2, 3 anos de vestibular, e começa a achar então que está batendo no teto. Então a Harvard vai tirar vocês dessa zona de conforto. Aí eu fiquei pensando, o que eu podia dizer para um filho meu que falasse, olha, eu estou querendo ter um negócio diferente. Eu falei, se eu ir para um lugar onde você descubra que a vida não é isso que a gente está fazendo aqui. Podia ser pegar carona na Europa de mochila, a idade está para isso, vocês estão na idade de exercer essa liberdade, porque a vida vai fazendo com vocês uma coisa que nem Gulliver em Lilliput fez. Vários lacinhos, à medida que passa o tempo, vocês vão tendo vários cadarços que sozinhos, nenhum deles te segura, mas o conjunto deles vai te segurar. Seus pais vão ficar mais velhos, você vai adquirir interesses emocionais, você vai ter perspectiva de encontrar um mocó para virar um cirurgião no lugar que você quer, e isso vai tirando de vocês a chance de experimentar a vida. Como eu não sou especialista em mochila, mas eu pertenço ainda, tenho boas relações com o pessoal da Escola de Saúde Pública, sem detrimento nem juízo de valores da mochila, eu disse que talvez ir para Harvard não seja uma má ideia. Isso não foi compartilhado por algumas clínicas da faculdade. Até alguns alunos, alguns pais vieram falar, meu filho vai ser prejudicado. Já vieram conversar, né? Veja a ideia. Eu falei, meu amigo, se eu achasse que prejudicava, não estava sugerindo para o seu filho. Talvez ele achasse que era um ser diabólico, desvirtuador de adolescentes, né? Mas o que é o medo de que se você não seguir um padrão, você vai ter um desfecho ruim. Sabe que alguns pais tinham razão, eu achava que aquilo era absurdo, mas teve aluno, um aluno que foi do primeiro ano, que tinha assim, ele tinha escrito 4 papers e tinha a carta do Dean da Public Health, dizia, he is a superstar. Parecia que ele tinha virado italiano, parece que era a Universidade de Nápoles, sabe umas coisas meio superlativas de italiano? E foi a primeira vez que eu vi um anglo-saxão escrever para um aluno assim. Esse cara teve 3 de currículo na prova de residência, porque foi considerado que ele perdeu tempo indo para Boston, ficar na Harvard School of Public Health. Não tem muita solução para isso, só tem uma solução, que é a lei de anencefalia, que propõe
aborto, anencefalo fosse retroativa, porque alguns anencéfalos ainda conseguem viver, dar aula na faculdade, a anencefalia funcional, digamos assim, e isso não existe ainda, essa lei, mas seria ideal, metade dos problemas brasileiros seriam eliminados com esse tipo de... Eu imagino o programa de lingerie da Luciana Gimenez sumindo, né? As pessoas vão desaparecendo, o teste de fidelidade, né? Mais metade do Congresso Nacional ia sumindo e ia aparecendo. Bom, aí o que acontece? Tem aluno que vai... Isso é bom? Eu posso garantir que é bom? Não. Por quê? Tem gente que gosta de sair da zona de conforto e tem gente que não gosta de sair da zona de conforto. Você gosta... É mais ou menos como... Você sabe o que... Você está num trilho aqui, né? Você já sabe para onde vai conduzir. O que isso aqui vai fazer é tirar do trilho. Tirar do trilho. E aí você volta para o trilho anterior ou não, a depender do que você experimentou fora desse caminho que já está pré-traçado. Vocês aqui bateram no teto. Lá vocês vão para um lugar que o teto é bem mais alto. Então, eu diria para você que, assim, conservadoramente, 80% das pessoas gostam de ir. 20% talvez, ou por não encontrarem uma pessoa que... As pessoas são encontros e desencontros, você sabe que acontece na vida o tempo todo. Então existe essa, digamos, pode existir uma incompatibilidade, ou se o cara pisou na bola, olha, tem que fazer tal coisa, o cara não fez, não pergunta outra vez, simplesmente cai num espaço virtual, tipo a realidade, o mundo bizarro do Super-Homem. Que meus exemplos já não tem, nenhum de vocês leu o gibi do Super-Homem, mas tinha um lugar que era paralelo ao que acontecia aqui, e você passa a ser invisível. Bom, acontece que isso foi, as pessoas que gostavam começaram a fazer uma propaganda positiva, e aí começou a aumentar. De 2 alunos, 3, passou para 4, depois para 6, depois para 8, depois para 10. E isso foi ocorrendo a revelia tanto da Harvard quanto da Faculdade de Medicina da USP. É bottom-up. Não foi um acordo que vem, a Dilma assina com Obama, aí desce, solta pombo, não teve nada disso. Era uma coisa que começou naturalmente e foi crescendo. Daí, por sorte, o escritório da Harvard entrou. Aí teve um iluminado da faculdade que dizia que o escritório da Harvard não podia participar de um acordo com a Harvard. O que eu achei interessante isso, né? É uma ideia bastante criativa. Tem um escritório da Harvard no Brasil, você quer ajudar, ter uma parceria com a Harvard e vamos excluir a Harvard. Né? É como se tivesse assim e atrapalhou muito, ficaram 2 anos enxuriçando isso. Então, à medida que o projeto foi crescendo, ele começou a ficar mais visível e com isso veio algumas dificuldades. Sensibilidades feridas, egos feridos, vaidades, coisas que não é incomum, pertence ao elenco das coisas que acontecem, são normais de acontecer no homem. Não é que nenhum fosse particularmente perverso ou doente, simplesmente é normal, as pessoas ficarem incomodadas e tal. E com isso, a Harvard ajudou muito no sentido de favorecer a concessão de vistos, de oficializar isso, inclusive na obtenção de fundos. A gente teve muitas pessoas que ajudaram a gente de forma muito desinteressada. Algumas como pessoas físicas, o professor Miguel Struge, algumas como pessoas misto-físicas, porque o Dr. Jorge Paulo Lemann, ele mesmo como pessoa física, ele já é uma pessoa jurídica, né? Então, já ajudou, e eu posso garantir que nenhum aluno, e toda vez que a gente fala assim, tem um aluno que ele é bom, mas ele não vai poder porque não tem dinheiro. Vinha o Lemann ou alguém e punha dinheiro nisso. Então, a gente começou a ver que havia uma possibilidade. Aí acontece um segundo problema, que seria bom, mas que atrapalhou um pouco, que foi o fato que veio a presidente da Harvard aqui
e falou bem do programa. Daí vai ter uma reunião lá na Harvard, que sai na Harvard Gazette, aparece os nossos alunos abraçados com a presidente da Harvard, a Dilma vem e fala do convênio como um dos mais... Porque o programa Ciência Sem Fronteiras, o nosso era na fase pré, da Ciência com Fronteiras. Ele não tinha, eles nunca conseguiram colocar aluno em faculdade top 10. Por que um cara que o salário dele depende da produtividade de pesquisa dele vai perder tempo para ensinar um aluno de uma faculdade exterior que vai voltar para o Brasil, pô? Qual que é a razão para isso? Por isso que os nossos alunos vão para Angola, vão para Portugal, vão fazer as Unibans europeias, né? E até que a gente foi um dia... Estou acabando. Eu achei que já passou do tempo. Não, tudo bem. Eu tenho... Você veja o que o casamento dá, né? A sensação de que você não está agradando, mesmo que você não veja. Tem uma vibração. Então, isso é uma coisa que vocês vão desenvolver com o tempo. É uma linguagem não verbal, através de um ectoplasma, que vem e te diz quando você tem que parar de falar. Então, isso faz parte do adestramento que eu fui submetido nos últimos 31 anos. Muito bem. Até que teve uma coisa meio punk, assim. Nós fomos chamados no consulado, foi a reunião mais punk que eu já vi na vida. Tem uma moça que organiza, que é legal pra caramba, que trabalha lá no consulado de Boston, que cuida do Ciências Sem Fronteiras em Boston. E ela chama a gente... Estava algum de vocês lá? Não? Estava, né? Chama a gente e fala, como é que vocês conseguiram? Né? Então, o making off disso foi contado e escrito pelos próprios alunos, não foi? Virou relatório deles para o Ministério. É o que aconteceu na nossa tragédia. A Dilma carimbou 10 vagas para a Faculdade de Medicina da USP e a gente perde o mainstream. Quer dizer, a gente sai fora do oficial, até descobrir que é um convênio especial, ninguém sabia como fazer, e a gente teve o apoio do pessoal do CNPq, o professor Manuel Barral, que ajudou. Então a gente tem 10 vagas, começou a aparecer um olho gordo desse tamanho, por que só para a Faculdade de Medicina da USP? Por que não outros? E por que só para esses professores? A própria Escola de Saúde Pública da Harvard fala, por que eu não posso ter esses alunos também? Então nós vamos passar por uma crise, que é a crise do excesso de visibilidade e uma crise, por que só nós? Então a gente sai de uma coisa, na hora que se institucionaliza, como acontece no Brasil, a gente tende a cartorializar uma coisa que envolvia um procedimento muito mais flexível, muito mais trabalhoso, mas pelo menos a gente tinha controle do processo. Para esse ano, por sorte, não vai dar para cartorializar de vez, mas para o ano que vem. Então é provável que a gente tenha as bolsas do Ciências Sem Fronteiras, e o Santander também vai continuar ajudando, e eu acho que a Lehman Foundation também vai ajudar nos casos extremos, porque tem alguns alunos excepcionais que foram e que não teriam tido a chance de ir se não tivesse um apoio extra adicional. Como é que eu fico como professor? Eu tive muito poucas decepções com isso. Tive algumas muito sérias. Mas também, se você manda 70, 80 pessoas, você decepciona com 2, 3 pessoas, não é. Eu acho que eu estou no lucro. Né? É uma taxa de retorno inigualável. Também, se alguém não quiser se decepcionar na vida, é melhor não parar de viver. Como é que é feita a seleção? Eles vão explicar para vocês. Mas a ideia, eu posso dizer que o diagnóstico era muito mole. Eu era incapaz de julgar objetivamente os alunos e achava que todo mundo merecia ir e não tinha nenhum critério de saber se eles tinham cumprido as metas. Então eu fui excluído do processo, como também fui excluído do controle da minha conta bancária, da avaliação do curso de patologia geral, que eu já passei, e da patologia pulmonar. Eu entro na categoria café com leite, como em várias categorias que eu estou na vida. Ou seja, é que nem o cara vai ficando meio demente, assim, ele vai sendo considerado, como é que chama? Incapacitado de exercer certas funções de grande responsabilidade, por exemplo, avaliar alunos. Então, o que a gente fez? E outra coisa que a gente tem que dar é sustentabilidade. Eu não sei se eu vou estar aqui no ano que vem na faculdade. Eu não sei se o John Godleski vai estar o ano que vem
na Harvard, ele está na idade de se aposentar. Então, a gente tem que dar sustentabilidade. Então, o que a gente vai fazer? A gente está passando um processo, assim como o sistema de financiamento, que é crucial para mandar os alunos, e hoje está melhor do que estava 2 anos atrás, ele digamos, vai ficar mais difícil na hora que institucionaliza, a avaliação também. Então, a gente tem feito o quê? A gente deu para os alunos um papel relevante, já que eles foram tratados como adultos lá, é bom que eles continuem sendo adultos aqui e retribuam um pouco para os seus próprios colegas aquilo que eles conseguiram fazer. Assim aconteceu com o Medicina, assim aconteceu com uma série de outras coisas que andam sozinhos. Os alunos então fazem uma pré-seleção e a gente convida 2 ou 3 professores de Boston para vir e fazer as entrevistas pessoais. Então, vocês vão ser avaliados conforme isso. Tem gente boa, muita gente boa que aplicou e não conseguiu entrar. E eu sugiro que as pessoas que tentam pela segunda vez, é uma sugestão, eu não tenho uma certa precedência sobre aqueles que não foram, que estão indo pela primeira vez. Uma pergunta que sempre fazem: quando que é a fase? Eu tenho que ir no primeiro ano, no segundo? Esqueça essa pergunta. Isso aí é no question, é um assunto que não existe. Porque quando você é novo, 1 ano faz uma baita diferença. Eu estou com 58 anos, eu entrei a primeira vez na Faculdade de Medicina da USP em dezembro de 1971, quando soube o resultado do vestibular. Desde 1971, eu venho quase todos os dias da minha vida na faculdade, incluindo sábados e domingos, com exceção do tempo que eu fiquei fora dando aula. Para mim, 1 ano, eu entrei com eu estava recém-completando 17 anos quando entrei na faculdade. Eu era completamente imaturo, idiota. Não é que eu tenha amadurecido, mas eu era muito pior. Então, para mim, eu fiquei mal orgulhoso que eu tinha entrado que eu era o mais novo da turma. Né? O cara que desde do que tem exame foi o cara mais novo que entrou na faculdade, fui eu. Olha que eu virei. Isso não tem importância. Depois que passa 10 anos, isso não tem a menor importância. O momento é aí quando você tiver vontade e principalmente quando... eu vou dar um conselho agora assim meio pessoal para vocês. A vida... Você nunca consegue ter uma bola de cristal e você tem vários caminhos possíveis. E, em dúvida, sempre faz aquilo que o teu coração manda, aquilo que você gostaria de fazer. Porque você pode errar. Se você tem uma decisão baseada em lógica, você pode se arrepender. Mas se era aquilo que você gostava, ou o que era prazeroso fazer, você não tem arrependimento. Porque você sabe, pelo menos, era aquilo que eu queria fazer naquele momento. Então, pode ser que para algum, dependendo dos planos pessoais, vai depender se você quer fazer residência ou não fora. Você quer ficar nos Estados Unidos, você quer usar isso para conhecer como é que fica, como é que aquela tribo. Vale. É um projeto. Não, eu quero simplesmente saber como é que eu estou em relação a alunos porque a gente está mandando para Medical e para Public Health. Como é que são essa tribo esquisita de gravata borboleta? Quanto melhor o professor lá, gravata borboleta entorta. Porque médico cientista, não usa gravata normal, porque a gravata normal raspa no tubo de ensaio ou no rato. Então ele usa uma gravata borboleta que é mais higiênica. E como ele é muito despregado das coisas, desapegado das coisas materiais, ele não tem tempo de endireitar. Então existe um transferidor assim, que quanto maior a inclinação, mais sabido é o cara. Como é que são esses caras? É engraçado. A primeira vez que eu fui para lá, fui fazer uma conferência, antes de ir para lá, encontrei o Jeffrey Drazen, que era o chefe da clínica médica e atual editor do New England Journal of Medicine. Ele me recebeu, falou: vamos almoçar, fomos comer um cachorro-quente do outro lado da rua, e ele todo sujo de mostarda, assim. Falei: putz, eu vejo aqueles caras tudo com aqueles estetos Swarovski, né? Aquele cabelo, eu falei: isso aqui é completamente diferente, né? Ou seja,
Para mim, depois de velho, eu aprendi muito. Imagina vocês que se forem como novo. Então, eu não estou dizendo que é a melhor coisa do mundo, mas para aqueles que quiserem tentar, pode ser que dê certo. Essa é a história. Era isso? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. É igual às minhas aulas. Eu pergunto, ninguém responde nada. Eu acho que é um movimento de piedade, né? Ouviram falar um monte de coisa. Então eles resolvem, faz aquele silêncio respeitoso, fala melhor não contrariar. Quais pesquisas que você começou a fazer lá? Eu não continuo fazendo pesquisa lá. Eu tenho algumas pesquisas junto com eles, que eu desenvolvo aqui. Mas eles têm um negócio que chama... Quando a EPA, a Environmental Protection Agency, ela dá um dinheiro grande para uma universidade, você tem que ter um Scientific Advisory Committee. São 10 cientistas que são escolhidos pela EPA e pela Harvard. Eu tenho o privilégio de ser o único não europeu ou americano que faz parte desse comitê. Então eu vou lá, eles vão apresentar o que estão fazendo e a gente faz um relatório para saber se o dinheiro público americano está sendo gasto, e eu tenho uma chance de ver o que está rolando de ponta na área de poluição do ar na Harvard. Então eu vou lá, aí, veja que interessante, eles vão fazer um almoço do Scientific Advisory Committee. Eu falei, pô, que legal, vamos comer o quê? Lagosta e tal. Tem um restaurante chamado Fogo de Chao, em Boston, e perguntaram se eu conhecia. Eu falei, é muito bom, e é uma pena que eu já tenha... que eu vá para Boston comer churrasco brasileiro, mas é disso que eles gostam. Então eu continuo trabalhando basicamente com doença cardiovascular, especificamente com eles. Eu estou fazendo a parte de poluição intraútero e risco de doença na fase adulta. E também a ideia de fazer uma ideia meio maluca, que é você mapear a cidade a partir dos pulmões das pessoas que morrem no SVO. A gente tem aquele acúmulo de carbono na pleura. Cada indivíduo tem um endereço e tem um hábito, e eu vou fazer um mapa ambiental como se fosse cada indivíduo é uma estação da CETESB ambulante. Basicamente é isso, um mapa da exposição baseado, eu chamei isso de epidemiology, epidemiologia dos mortos. Alguma pergunta? Tem outra coisa também que alguns alunos... E se eu não tive 10 o curso inteiro? Né? Porque os caras vêm com... Eu nasci com Apgar 10, vem aí atestado, Virginia Apgar. Ele nasceu, chorou antes de nascer, ou já estava chorando antes de abrir o canal uterino e tal, né? Eu não consigo imaginar como é que eu me comportei no curso básico, né? Eu vi algumas coisas que eram muito interessantes. Meu curso básico seguramente foi muito melhor que o de vocês. As cadeiras básicas tinham saído da Faculdade de Medicina em 68 e eu fiz o curso em 72. A maior parte dos meus professores do curso básico eram médicos e tinham vindo da Faculdade de Medicina com a reforma universitária. Então, havia uma aplicação daquilo que era básico para aquilo que você aprende hoje. Aí você cria um ambiente separado, o que acontece? É que nem Galápagos, não parece uma tartaruga mais pescoçuda, tal. É aquilo, cada um desenvolveu o seu próprio interesse e houve uma desconexão entre o que era necessário, quanto de anatomia, quanto de biomol, o médico devia saber para exercer a sua profissão, e cada um começou a ter seu próprio interesse, a sua própria disciplina básica. Mas mesmo assim, tinha aula que eu sentia uma sensação de morte iminente, assim, principalmente que eu remava de manhã, e vinha um sentimento de paz, e eu viajava, o espírito, eu descobri a viagem astral no meu curso básico. Como é que é o espírito se despregar do corpo. E eu posso dizer que meu rendimento escolar do primeiro e segundo ano não foi dos mais satisfatórios, porque eu simplesmente fiz por gasto. Então, eu acho que para ir para lá, você precisa ter, além de tirar 10 o tempo todo, você tem que ter qualidades no sentido de saber trabalhar em equipe, aguentar pressão, ter colaboração, ter maturidade, ter capacidade de resolver problemas, que é tudo que o curso não faz. Você só vai começar a fazer isso no quarto, quinto e sexto ano. Então, eu acho que
Mesmo aqueles que descobriram a felicidade em alguns anos, têm todo o direito de pleitear, porque a avaliação tem que ser um pouco mais sofisticada, porque senão você punha tudo no Excel, ranqueava e não precisava fazer nada. Esse é o método Enem de avaliar, o FUVEST de avaliar as pessoas. Onde quem seleciona o aluno para entrar aqui é o movimento, é a nota de física. E eu não sei se saber movimento retilíneo uniformemente variado é o melhor critério para saber se o cara vai ser bom médico ou não.